Uma manhã de semana nublada e chuvosa em frente da Prefeitura da cidade de São Paulo. Eu vou bater um papo com o Chico Macena, que é o secretário de governo da cidade de São Paulo. Chico, muito obrigado por nos receber aqui. E a primeira pergunta é, por que Chico? Renata, Chico Macena já há uns 30 anos, desde quando comecei a trabalhar na administração pública, na Luiza Erundina. Depois fui presidente da CET, vereador por 2 mandatos e hoje secretário de governo municipal. Chico, você foi vereador, enquanto vereador você fez a lei que a gente chama Lei da Bicicleta. Me fale dessa lei. Primeiro, Renata, eu acho que a gente tem que recuperar o que foi a CET. Quando eu fui presidente da CET, fui chamado de antipresidente, né? Porque a CET trabalhava só com carro e eu trabalhava com mobilidade. Percebi que lá tinham projetos ainda incipientes, desde 96, que trabalhava a questão da bicicleta na cidade de São Paulo. Pegamos experiências no mundo todo, começamos a discutir com todos os ciclos ativistas. Tem uma luta na rua, a gente precisa institucionalizar essa luta numa lei e para garantir que tenha políticas públicas perenes. Foi daí que nasceu o projeto de lei que prevê ciclovia, ciclorrota, paraciclo, que todos os novos projetos na cidade de São Paulo tenham previsão do uso de bicicleta, seja no viaduto, seja na calçada, seja no sistema viário. E que também isso seja compartilhado de forma solidária, mas que os carros respeitem a lei do mais fraco, que é o pedestre e depois o cicloativista. Agora, Marcelo, essa lei ela foi sancionada em 2007. O referendo dela que não foi aprovado, nesse que entrou aquilo das leis de Walter Feldman, 10.907 e 10.908, torna mandatório nas novas avenidas, novos viadutos e reformas destes as ciclovias. A gente não viu e não vê isso saindo do papel. Qual é o processo que acontece de que leis não saem do papel? Olha, primeiro eu acho que você tem, da parte da sociedade civil, ficar atenta. A sociedade civil ela tem que ter um papel de fiscalizar, mas acho que as leis elas têm que ser mais azeitadas. Por que pode sair construindo ponte, viaduto, rua, estabelecimento comercial sem bicicletário e nada acontece? Eu acho o seguinte, primeiro, o Ministério Público está atento a isso hoje. Os ativistas estão atentos a isso e estão chamando a atenção. Acho que o poder público começa também a despertar para essa necessidade de cumprir essas leis. O que nós temos, na verdade? É uma grande mudança cultural que está em curso. A CET trabalhava com a fluidez do automóvel apenas na cidade de São Paulo. Essa mudança aqui foram mais de 10 anos de luta para mudar culturalmente a cabeça, inclusive, do técnico, do engenheiro, do gestor público, que é esse gestor desde 76 que está lá. Agora, Marcelo, você enquanto presidente da CET, foi na sua gestão que as avenidas aumentaram de velocidade de 60 para 70 km por hora. Não é um pouco incoerente o que você está me falando? Já que 70 km por hora um atropelado vai morrer. A 60 ele tem 15% de chance de morrer. A 50 aumenta para quase 35. A 40 realmente deveria ser a velocidade máxima permitida em qualquer ambiente urbano deste país. Não, na verdade, Renata, como eu falei, é tudo uma mudança de cultura. Por exemplo, o conceito de traffic calm foi na minha gestão também que começou a se fazer os estudos desde a CET. Teve áreas que foram reduzidas a 50, 40 também nessa mesma época. E também é dessa época as direitas livres, abriu os calçadões para poder passar a direita sem semáforo. Quer dizer, o pedestre perdeu muita área pública nessas décadas de 90 e 2000. Eu assumi a CET justamente depois de 2000. O 70 por hora estava dentro já de um estudo que, quando eu cheguei lá dentro da CET, ele tentava mudar e aumentar a fluidez do carro. Demoramos 2 anos, por exemplo, para mudar o conceito de mobilidade da CET. Quer dizer, o movimento nos ajudou a perceber coisas que estavam sendo feitas erradas. Você pode mudar, e eu mudei muito lá dentro também. Eu tive que ficar de cadeira de rodas durante uns meses na minha vida. Eu assumi a presidência da CET de cadeira de rodas. Na Pedro de Toledo, eu caí na calçada, bati o fêmur, né, na quina da calçada, eu tinha um discurso de inclusão do cadeirante. Mas aí eu percebi que tudo que eu dizia, que eu achava que era politicamente correto, era superficial. Eu fui tomar posse na CET, eu subi as escadas de bunda. Eu tive que urinar em garrafa de Coca-Cola. Certo? Porque o banheiro não tinha acesso ao sanitário. Me dá os números que a Prefeitura anunciou em relação à readequação das calçadas para os seres humanos aqui nessa cidade. Olha, nós vamos fazer 1 milhão de metros quadrados de calçadas na cidade de São Paulo e nós vamos começar da periferia para o centro. Neste caso, neste programa, né, a Prefeitura vai arcar com todos os custos. Nós vamos gastar em torno de 40 milhões de reais, garantir a mobilidade e aí a manutenção
nós vamos passar para o proprietário do lote. Agora, eu tenho certeza que vocês devem estar um pouco esfolados, assim, machucados de críticas que, na minha opinião, são infundamentadas. Aquilo que vocês fizeram no Jardim Helena é excelente, porque vocês criaram calçadas e as fizeram compartilhadas com ciclovias. Essas calçadas na periferia terão esse formato de compartilhamento com ciclistas? Terão formato de compartilhamento com os ciclistas. Nas vias onde são possíveis serão alargadas as calçadas com diminuição do leito carroçável. Quando você vai conversar com o proprietário, ele quer a via larga e a calçada estreita, porque ele acha que a via larga valoriza o bairro dele. E é justamente o contrário. Nós não vamos chegar lá e fazer a calçada na frente do lote dele sem conversar. Então essa conversa está sendo feita. Os finais de semana, com a prefeitura no bairro, a gente tem ido. De sábado, todo sábado o prefeito está indo lá fazer o diálogo também. Juntos nós estamos fazendo um processo de arborização. A periferia da cidade é a região mais árida da cidade de São Paulo. O que nós queremos? Que ele ande de bicicleta, que ele sente na calçada e converse com seus vizinhos. E aqui na nossa zona central, cujas calçadas também são críticas e elas também devem ser, no mínimo, fiscalizadas. Como é que vai ser? Nós temos 2 projetos aqui para a região central. Primeiro, todo o calçadão do centro, como eu disse, são 3.500.000 viagens a pé por dia. Essa pedrinha portuguesa, que o nego acha maravilhoso, é responsável pelo maior número de quedas no centro da cidade de São Paulo. Nós vamos tirá-las e fazer um novo piso, e ele não é totalmente impermeabilizado. Nós estamos fazendo um projeto para todo o centro expandido, todo o novo projeto dos grandes corredores, inclusive de ônibus, que foi previsto no plano diretor. A calçada terá que ter no mínimo 5 metros de largura. Isso está na lei. O que a gente nota que nesses projetos de readequação, a guia rebaixada ela é muquirana, ela tinha que ser 4, 5 metros de largura, não, ela tem 1,20 m só. Tem as duas coisas, aumentar a largura da guia rebaixada e elevar as faixas de pedestre em frente aqui ao Teatro Municipal. Porque aí eu faço 2 coisas. Eu garanto a acessibilidade do pedestre e diminuo a velocidade do carro porque ele tem um obstáculo pela frente. Nós vamos dar uma interrupção nesse bloco, logo mais a gente volta com rotas cicloturísticas e turismo dentro da cidade de São Paulo.